Boa noite, meus irmãos. Vamos agora para o estudo da palavra no culto da família. Essa quinta-feira abençoada, no culto da família. Família BG, boa noite, a paz do Senhor a todos. Espero que você esteja realizando esse culto. O tema do nosso estudo hoje é: ser conhecido pelo nome é pré-requisito para ser amado. É muito importante refletir isso dentro da própria família. Em Gênesis 22, 1 diz: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Interessante que em João capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: em verdade, lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salvador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Glória a Deus. Vamos orar? Deus soberano, maravilhoso Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor conhece nossas fragilidades, conhece nossos tesouros, nossos valores. O Senhor sabe o que nos deu e sabe o que pede de nós. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por sermos igreja, sermos tuas ovelhas. Fale conosco na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por estar agora na palavra, em nós e no lar de cada um dos servos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém, igreja, amém. Glória a Deus. Queridos, Deus pôs Abraão à prova, pois o conhecia e o amava. Essa foi a base: conhecimento e amor. De vez em quando, Deus nos coloca à prova também. Se estivermos prontos, se ouvirmos a sua voz, não endurecermos nosso coração, vamos saber o que Ele indica para que a gente possa entregá-lo ou fazer. Bem, Ele pede que entreguemos uma pessoa amada, às vezes, um grande sonho, um trabalho conquistado, outra coisa que tenha valor e importância para nós mesmos, mas principalmente para o próprio Deus. Então, um dos resultados, dessa entrega, dessa obediência, desde saber ouvir a voz de Deus até obedecer, é revelar se Deus realmente é o primeiro em nossa vida. Se Ele está no primeiro lugar. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para o servo dele? Isso é importante. Então, a história de Jó é um exemplo disso. Bem como a prova, aqui, que nós acabamos de ler o primeiro versículo, de Abraão e de Isaac. Lá em Mateus 6,33, a palavra do Senhor revela que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas que nós necessitarmos, será acrescentada. Quando nós sabemos ouvir a voz do Senhor, quando Deus é o primeiro em nossa vida, de fato, amados, nós vamos saber que as demais coisas não tem problema para Deus acrescentar. Isso é interessante. Então Deus, Ele provou Abraão e Abraão entendeu que o que fosse necessário e ele não tivesse ali, Deus acrescentaria. Entendeu? Porque Ele estava dando
realmente o lugar que Deus merece, o primeiro lugar. Deus chamou Abraão pelo nome com frequência. Várias vezes Deus chamou Abraão pelo nome. Como seus filhos, Ele faz isso conosco. Nós somos seus filhos. Ele nos chama pelo nome. Então, querido, fica atento. Minha irmã, fique atenta. Para quando Deus chamar você pelo nome. Pois algo específico que só você vai poder oferecer a Deus está com você. Está sob o seu controle. E é preciso entregar no controle de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não lembra qual foi a última vez que Ele fez isso, que Ele lhe chamou, você não o atendeu. Porque é marcante, pessoas são abençoadas, coisas acontecem para a glória de Deus. E ninguém esquece de um eis-me aqui. Então é hora de parar para ouvi-lo. Ele pode estar chamando pelo seu nome. Não é possível? Então, eu quero ouvir Deus me chamar? Essa é a pergunta, é a questão. Eu quero ouvir Deus me chamar? Querido, se é assim, minha amada, se é assim, eu lhe dou um conselho pastoral, bíblico, entendeu? É hora da gente santificar os nossos pensamentos. Santifique seus pensamentos com a palavra de Deus. Né? Os pensamentos que vêm do próprio Jesus. Santifica, purifica os nossos. Porque o nosso coração é enganoso. Nossa mente é enganosa. Nós temos, às vezes, a ideia de que a coisa é boa, mas o fim é amargo, o fim é mau. Então, vamos santificar nossos pensamentos, vamos santificar nossa imaginação. Santifique sua imaginação, entendeu? Tenha esse cuidado. E esteja livre dos temores, renuncie à idolatria interior, sabe? Às vezes nós não idolatramos objetos, mas nós idolatramos nosso próprio querer, nossas ideias, nossas ideologias, nosso pensamento. Você não pode controlar todos os eventos. E quando nós entendemos que estamos no controle, que a gente pode, entendeu? Que a gente tem a saída para tudo, isso é orgulho, dureza de coração, isso é idolatria. Nós precisamos renunciar para a cruz de Cristo, pedir perdão se formos sondados pela palavra que nós fizemos ali, santificando os pensamentos. Se ela nos falar, a gente tem que ir aos pés da cruz. Renuncia, pede perdão. E o Senhor purifica. Ele diz que quando nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não apenas perdoar, mas purificar de toda injustiça. Isso é maravilhoso. Uma coisa que nós devemos escutar, amado irmão, irmã, igreja amada do Senhor, família BG, escute o amor. Escute o amor lhe chamando pelo nome. Escute o amor lhe chamando pelo nome. E responda, eis-me aqui. Ouvir e responder sim para Deus é mostrar, revelar a disposição de fazer o que Deus ordena, o que Deus indica. A direção de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, sabia? Por mais que a gente não entenda no momento, por mais que não seja compreensível. Imagina Samuel, né? A pessoa, se Samuel não tivesse dito eis-me aqui, não tivesse dito fala Senhor. E se Jonas não tivesse retornado para a indicação do Senhor, que desastre. Uma cidade inteira, que seria de Nínive, amado. Se Deus estiver lhe chamando para ir alertar, levar essa palavra de salvação a uma família, um parente seu, uma rua, a cidade, um evento, um povoado do nosso município, o que será destas pessoas, desse alvo de Deus, se você endurecer o coração? Se você fechar seu entendimento ou argumentar com sua própria razão, com a sua justificativa. Família BG, é tempo de agir, mas é tempo também de ter uma intimidade com Deus, parar, ouvir, santificar os pensamentos. Olha, uma coisa que eu vejo que Abraão, ele não exigiu que Deus se encaixasse em seu padrão, sua visão, sua tradição limitada, entendeu? A visão da família, a estrutura familiar, entendeu? Vontade não teve uma consultoria da família para saber se obedecia, e nem tampouco profissional. Ele parou o que estava fazendo, ele se envolveu com o que Deus disse, ele se entregou
ao que não era entendido pela razão e nem pela emoção. Tem coisas que a razão não explica e que a emoção prejudica. Então, a base disso é que ele era conhecido, entendeu? Era ser conhecido e conhecer o seu Deus é que foi a base. Não foi ele ia entender, colocar para explicar até entender, pesquisar se aquilo tinha procedência, se aquilo dava resultado, entendeu? Se o menino suportaria ir com o Lênio, o local. Ele não foi estudar isso tudo no sentido para argumentar com Deus se valia a pena ou não. Não sentou com a família para saber se valia a pena. Ele era conhecido de Deus pelo nome e ele conhecia a Deus. Isso era suficiente. Sabe a base que não deixou Abraão vacilar, articular de forma que fosse possível dizer não a Deus? O amor e o caráter de Deus. Sim, irmãos, tudo em nossa vida, em família IBG, vamos pensar junto, daqui para frente como igreja e sempre. Mas olhe para a sua casa, meu irmão, olhe para a sua casa, minha irmã, olhe para a sua vida. Hoje, pare, tome como base para toda a sua escolha, toda a sua decisão, o amor e o caráter de Deus. O amor de Deus nunca vai mudar por você. Por nada que você faça aumenta o amor de Deus. Nada que você venha fazer, nada que você deixe de fazer ou faça errado, modifica também o amor de Deus. E o caráter de Deus. Deus não muda o caráter dele por causa do nosso. Entende? Não pense assim. Pode cair 1000 pessoas em sua volta, pode pessoas falharem. Quem quer que seja, a pessoa que você mais respeita e ama pode errar. Por favor, não corresponda ao caráter de Deus. Deus tem um caráter firme e perfeito. E também eu vejo que é necessário nós termos uma resposta de uma segunda pergunta. A quem você ama? O que você ama? O que nós amamos? Isso é que faz a diferença. Quem você ama? Se Deus é o seu amor em primeiro lugar, você o serve, o adora nesse conhecimento de causa. Escute, amado, como foi maravilhoso o resultado da obediência de Abraão logo de cara, ali, entendeu? Resultados foram eternos, maravilhosos, nós sabemos em Cristo. Mas olha isso, gente, olha isso, meu irmão. Gênesis 22, versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor, que o próprio Deus falou para seu servo Abraão. Ele disse: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Vou ler de novo, irmão e irmã querida. Na sua descendência serão benditas, no plural, todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Olha a humanidade toda, a história da humanidade, tudo dependendo daquele homem que conhecia o amor e o caráter de Deus, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Que maravilha! Fossem abençoadas. Bem, mas que incrível, né? E ainda mais, amado, Jesus, o Filho de Deus, foi a resposta abençoadora desse ato profético de Abraão e Isaque. A obediência deles, foi tremendo, porque realmente se cumpriu a promessa. Jesus veio, o Filho de Deus. E Paulo disse em Filipenses 2,8, ele obedeceu até a morte. Até a morte. E em João 3,16 diz que foi por amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É necessário reconhecer que esse amor nos mobiliza a obedecer. Não para nós merecermos ser filho e ser ovelha. Nós obedecemos porque nós já somos guiados pelo cajado do pastor. E sim, nós pertencemos ao aprisco, ao coração do pastor. Somos do Senhor. Ele nos conhece pelo nome. E não vai haver engano diante da porta do pastor, pois ele é a própria porta.
Não é maravilhoso? Né? Ele é a própria porta. João 10, de 1 a 2, ele diz. É incrível, ele vai estar lá. E ele conhece você pelo nome. Então, irmão, não esqueça que ele chama as suas ovelhas é pelo nome. Lá não vai ter nome que ele vai se enganar. Era para chamar fulano. Não vai haver isso. Não vai ter segunda lista alternativa. E isso, amados, eu quero fazer um parênteses aqui. Nós amamos nossos filhos. Amamos nosso cônjuge. Eles não vão entrar na porta, eles não vão ser chamados pelo pastor porque são nossos filhos. E nem os pais de vocês, jovens, adolescentes, eles não vão ser chamados pelo sumo pastor, não vão passar pela porta do aprisco se eles não forem ovelha do sumo pastor. Porque são seus pais ou porque são seus filhos, meus amados, não vai, porque é seu irmão, porque é sua mamãe querida. Não vamos nos enganar. No Brasil, brasileiro, eu acho que outras nações também, as pessoas gostam de dar jeitinho. A gente dá jeitinho em casa, entendeu? Mas quando Jesus se colocou realmente como pastor e deu a vida pelas ovelhas, é porque só Ele, quem crê no Senhor Jesus, será salvo. Não é, amado, mérito, não é parentesco, é pessoal. É a ovelha, ele vai chamar o nome da ovelha. Vamos acordar para isso. Isso é muito importante. Por isso, vale lembrar que enquanto igreja terrena e local, essa necessidade e verdade de ser conhecido pelo nome é real. E em amor, entendeu? Para isso, requer de nós, o sumo pastor requer de nós, igreja local, cada membro, fazer discipulado, requer discipulado. É fundamental, entendeu? Pois nós somos limitados. Não há uma ovelha na igreja, não há uma ovelha, por mais que o dom seja interessante, que não seja limitada. Então, ela não pode conhecer todas, né? Somos limitados. É possível não dar conta pelo nome de cada ovelha e alimentar de perto, chamando pelo nome uma pessoa só. É possível não dar conta, certo? Por isso foi distribuído os dons para que seja apacentado, seja discipulado os novos na fé, as novas ovelhas que vão nascendo. Então, o amor sempre vai multiplicar o cuidado do pastoreio local, sempre. Não vai ficar centrado numa pessoa, porque Cristo é que é o sumo pastor, o cabeça, e Ele faz isso através de cada ovelha que Ele salva. Ele vai sendo pastor através de outros e outros e outros. Você entende isso? O Senhor nos chamou para a salvação, o Senhor nos chamou para fazer discípulo. É importante. E às vezes Ele chama para algumas provas específicas. Então as novas ovelhas precisam saber que Jesus sabe seus nomes e as ama. E elas ficam sabendo disso através do discipulado, é através do pastoreio próximo. Então, enquanto ele não volta, a ovelha também não amadurece, é preciso haver esse cuidado, esse apacentar, essa instrução, essa consciência amadurecida de que a ovelhinha é conhecida por Jesus, o pastor, e é amada. Ela sente o amor de Deus através de nós, ovelhas mais velhas, tá bom? Então, a ovelhinha nova, ela precisa disso para ela também chegar ao momento de iniciar a fazer seus discípulos. Ela também vai precisar pastorear em Cristo outras ovelhinhas, precisa ser útil e exercer o seu dom. Amém, irmão? Você ver isso? Então, concluindo, toda ovelha é amada pelo sumo pastor das ovelhas e reconhece sua voz. A ovelha reconhece a voz do seu pastor, né? Então, Jesus, ele revela a verdade em verdade. Ou seja, a verdade é que ele quer se relacionar, entendeu? Ali, ele a confiança, ele dá base de confiança para qualquer situação, qualquer evento, entendeu? E conforto de estar realmente no pastoreio do sumo pastor. E a intimidade que ela se desenvolve, é vista, percebida através da obediência,
ok? A obediência que vai trazer glória para Deus e bênção para mais pessoas, sempre é assim. É para que outras pessoas sejam abençoadas, sua própria vida, sua família, mas outras pessoas realmente venham conhecer o seu grande amor, o primeiro lugar na sua vida, que é Deus, o seu pastor, sumo pastor, que é Jesus, e a confiança que você tem nele. É isso, amados. É maravilhoso. Eu quero dizer para você que no versículo 4, de João 10, diz: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz dele, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Entendeu? Maravilha, né? E aí ele diz que ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Tenha convicção, alegria hoje de saber que você é ovelha e Jesus deu a vida por você como um bom pastor. E outras pessoas precisam saber disso, porque o próprio Jesus disse isso. Ele disse que ele estaria realmente esperando outras ovelhas, Outras ovelhas, porque de outros apriscos, que não é do aprisco dele. Quem vai avisar? Quem vai levar esse amor a outras ovelhas, No versículo 14 eu vou ler para você: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Jesus te conhece, ovelha. E elas me conhecem, ou seja, você conhece Jesus? Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Você escutou isso? Jesus disse que precisa também trazer estas. Você já veio, você está no aprisco. Agora a sua voz de ovelha amada, que conhece o seu pastor e que é conhecida por ele pelo nome, vá atrás destas outras ovelhas que Jesus está pedindo. E se você tem ovelhinha nova na fé perto de você, pastoreie. Ministre a palavra. Ensine ela a fazer discípulo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus amados? Deus soberano, maravilhoso Senhor, sumo pastor. Abençoa, Pai, as tuas ovelhas. Livra do mal. Dê cada vez mais fé, convicção. Abençoe toda a família IBG como ovelha do Senhor, ovelhas do teu aprisco. Glórias, glórias eu te dou. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Deus abençoe. Até mais.